Olá pessoal, nesse vídeo então vou continuar falando sobre o livro Zelota de Reza Aslan. Essa parte 2 eu vou me ater num determinado argumento do livro, né? Que eu destaquei alguns problemas históricos aí do livro. Um deles é essa perspectiva que ele faz, que o Jesus histórico é diferente do Jesus Cristo, que veio depois com a igreja, né? Então houve uma reescrita da história, né? O papel de Jesus foi modificado. Um deles é o Jesus histórico, ele era um personagem revolucionário. Ele queria derrubar Roma, tá? E isso foi apagado, foi atenuado para que a igreja ficasse de bem com Roma e criou-se uma imagem de Jesus pacifista. Então, esse argumento ele também é defendido pelo Richard Horsley, né? Ele é um argumento problemático, tá? Tem a passagem bastante conhecida que Jesus é questionado sobre se deve-se pagar os impostos ao templo. Aí Jesus responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? O Aslan destaca que essa palavra dar, né, ela no grego quer dizer apodidome, que quer dizer você retornar para alguém algo que ele tem direito. Então não é bem dar, né? Eu estou quase que devolvendo para você uma coisa que já era sua, né? Então é nesse sentido que Jesus está dizendo, se referindo ao imposto. Mas, segundo o Reza Aslan, isso não se refere à terra, porque, segundo Levítico 25, 23, referindo-se à terra de Canaã, que é aquela terra ali da Galileia, está incluída, ao ser preso nessa terra da Canaã, então Jesus estaria dizendo que aquela terra pertence aos judeus, né? E não pertence a Roma. Então está aí incitando as pessoas a terem sua terra de volta, né? Quando Jesus é preso, em Lucas 23, 2, ele é acusado de incitar o não pagamento de tributo de Roma. E é o que Jesus não nega, ele não nega isso. Bom, esse é o argumento do Reza Aslan, mas se você for ver essa passagem do 23:2, você vai ver que ali Jesus está sendo apresentado ali a Pôncio Pilatos, mas não, nesse momento ele não está tendo a oportunidade de responder. Ele só vai responder quando Pilatos faz a ele uma pergunta. Então, dizendo que Jesus não nega, não, Jesus ele não está ali para responder ali, ele está sendo apresentado ali. Então, não convence esse argumento. O argumento de que Jesus é revolucionário é muito forçado. É muito forçado, porque a imagem total que se tem dos evangelhos é: se derem uma face para você bater, você oferece a outra. Isso não é um revolucionário. Isso não é alguém que está incitando a violência ou uma revolta armada. Então, esse argumento ele fica forçado. Tem uma passagem que ele cita aqui do Reza Aslan, que é o Mateus 11:12. E ele fala assim: o reino dos céus tem vindo violentamente. Ele dá essa descrição, essa versão dessa. Cara, ele pegou a versão que conveniente a ele. Se você pega o texto de crítica textual do Bruce Metzinger, né, esse trecho ele é descrito da seguinte forma: e desde os dias de João o Batista até agora se faz a violência ao reino dos céus. Quer dizer, o reino dos céus sofre violência. Não é que ele vai fazer violência. Então ele forçou uma variante. E ele não falou das outras variantes, entendeu? Ele pegou aquilo que interessa para o argumento dele e não colocou para o leitor a contextualização disso. Esse é um problema seríssimo do livro, né? Então, ele fala do John Mayer. O John Mayer, nessa passagem, se refere que daí em diante o reino de Deus sofre violência e os violentos se apoderam dele. Essa que é a interpretação mais consensual desse trecho, mas ele não apresenta essa, ele apresenta a versão dele, para forçar o argumento dele de Jesus de revolucionário.
Então, houve várias revoltas nessa época, aí listando algumas. Judas o Galileu, ele liderou uma revolta em 4 a.C. e levou a 2.000 crucificados em Roma. Isso deve ter sido conhecido de Jesus, Jesus deve ter tido conhecimento, porque isso marcou muito a região, 2.000 pessoas mortas em 4 a.C., tá? E tem outros, Atronges, o samaritano de Gerazim, Teudas, o egípcio, os 2 filhos de Judas, o Galileu, isso já no ano 46, Jacó e Simão, que são esses 2 filhos de Judas, o Galileu, lideraram revoltas tudo, e foram decapitados, foram crucificados. Em 66, os sicários liderados por Menahem retomaram o massacre em Jerusalém. Em 132, Simão, filho de Corba. Então, ou seja, você tem vários líderes judeus ali e muitos pregando revolta armada. Está um período realmente bastante turbulento. Então, sobre o julgamento de Jesus perante Pilatos, o Reza Aslan se refere a toda aquela entrevista de Pilatos com Jesus, ele descreve como, abre aspas, tão obviamente artificial. Tá? Isso na página 168. E depois na página 172, logo em seguida ele diz o seguinte, não é naturalmente inconcebível que a Jesus tivesse sido concedida uma breve audiência com Pilatos. Quer dizer, ele na página 168 diz que é tudo artificial. E na página 172 diz que é até possível que tivesse uma breve entrevista com Pilatos. Aí eu vejo aí uma contradição no texto, no argumento dele, né? Com relação ao julgamento no Sinédrio, ele descreve que os textos judeus, judaicos, eles não se referem a essa reunião como sendo reuniões desse tipo sendo realizadas à noite. Em Atos 4, versículo 3, Pedro e João são presos à noite. Eles têm que esperar o dia seguinte para o sinédrio se reunir. Então, essa reunião noturna, ela não bate com o que se conhece do procedimento do sinédrio na época, né? A cena de Barrabás sendo oferecida também não tem nenhum suporte histórico, né? E o próprio contexto, né, de Pilatos fez aquilo em reconhecimento à cultura judaica, né? A gente viu lá no vídeo 1, né? Falei que o Pilatos mandou instalar estátuas pagãs dentro do... Ele não tinha muito respeito pela religião judaica, o Pilatos. E com relação ao evangelho de Marcos, né? Marcos não estava escrevendo para judeus, isso segundo reza Aslan, né? E de fato não estava, ele estava em Roma, né? E o texto de Marcos foi escrito lá pelos anos 70, então ele já tinha conhecimento da queda do templo e de tudo aquilo, né? Então, segundo reza Aslan, toda a narrativa do Marcos foi feita para atenuar a culpa dos romanos, e aí colocou esse julgamento de Pilatos, essa cena de Barrabás, para colocar a culpa nos judeus. Então, tudo isso seria uma criação. Isso daí segue muito o argumento do Dominique Crossan. Tá? Então, os judeus que seguiam Jesus, diante dessa destruição do templo e perseguição aos judeus, eles tinham 2 opções. Ou eles seguiam Jesus como Messias, mantendo a conexão com o culto judaico, e assim continuando atraindo a inimizade de Roma, ou então eles começariam a se divorciar do judaísmo e transformariam seu Messias, de um nacionalista judeu feroz, em um pacifista pregador de boas obras. Só que ele não era um Messias nacionalista judeu. Isso aqui, o argumento é forçado. Então, houve essa transformação, segundo ele, né? E outra parte da transformação é Jesus, que pregava um reino terreno, passou a pregar um reino que não era deste mundo. Outro problema com esse argumento, já falei isso aí, você está ignorando toda a literatura apocalíptica judaica. Então, pouco a pouco transformaram Jesus de um zelota revolucionário em um semideus romanizado, de um homem que tentou e não conseguiu libertar os judeus da opressão romana,
em um ser celestial, totalmente desinteressado de qualquer matéria terrena. Bom, essa questão de Jesus revolucionário, que eu vou tacar nesse ponto aqui, ela é forçada, ela não tem suporte, isso não é uma criação posterior do templo, da queda do templo do ano 70. Então é isso, muito obrigado então.